Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o governo federal anunciou medidas para tentar baratear o preço dos carros populares. No Judiciário, o Supremo Tribunal Federal condenou hoje o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello por corrupção. Na política, depois de ficar em espera, a CPMI dos ataques golpistas finalmente começou no Congresso e a sessão de abertura da comissão já deu um spoiler de que a CPMI vai ter uma energia caótica. E no esporte, o Ministério Público de Valência denunciou os torcedores do clube espanhol por crime de ódio contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 25 de maio de 2023. E eu começo esse episódio pela economia hoje porque o governo federal anunciou medidas para tentar baratear o preço dos carros populares. Para isso, o governo anunciou que vai reduzir os impostos IPI e PIS/COFINS sobre veículos que custam até R$120 mil. Essa medida é de caráter temporário, mas as alíquotas e o prazo de duração ainda não foram definidos. Mas, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, o preço final do carro pode cair de 1,5% a 10,79%. Na prática, essa redução nos impostos, segundo o setor automotivo, pode fazer com que os carros populares voltem a custar menos de R$60 mil. Atualmente, o preço de um carro zero básico é de cerca de R$68 mil. Mas essa redução ela não vai ser para todos os carros. O valor do veículo vai ficar barato por causa de 3 fatores. Por exemplo, quanto mais barato o veículo for, maior será a redução do imposto. Outro ponto importante é a eficiência energética do carro, ou seja, os carros que poluem menos vão ter mais desconto. E, por fim, os carros que usam produtos e equipamentos nacionais também vão ficar mais baratos. Isso significa que, se todos os requisitos forem atendidos, a redução do imposto será a maior, de 10,79%. Mas essa redução aí, que vai ser repassada ao consumidor final, vai depender muito das montadoras. E na prática, esse desconto não vai ser o suficiente para deixar o valor dos carros na faixa que o governo federal queria, que era entre 50 e 60 mil reais. E por isso, o governo já estuda outras medidas para que isso aconteça. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, disse, por exemplo, que busca ampliar a venda direta do carro ao consumidor pela indústria. Porque hoje a venda direta ela é realizada apenas para CNPJs. A modalidade é usada, por exemplo, por locadoras e empresas de frete, porque não inclui os custos de logística e o lucro das concessionárias. A redução máxima 10,79, a mínima 1,5, mas o desconto será maior, porque também será possível a venda direta da indústria. Então deve ter um desconto aí, um ex-tarifário importante. Apesar aí desse anúncio, as medidas ainda precisam sair do papel, porque agora a área econômica do governo precisa ver qual área vai compensar essa suspensão temporária dos impostos. E a indústria automotiva acredita que as medidas anunciadas pelo governo hoje vão aumentar as vendas entre 200 mil e 300 mil unidades por ano. O presidente da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes dos Veículos Automotores, o Márcio de Lima Leite, disse que o efeito das medidas no mercado será imediato. Ele falou que o setor, que já enfrentou 14 paralisações somente neste ano, está empolgado. Tivemos notícia de 3 fábricas que suspenderam lockdowns que estavam previstos. Então, o efeito é imediato e isso contribui, sim, para a redução das paralisações das fábricas. O presidente da Anfávia também defendeu que as medidas de renúncia fiscal durem ao menos um ano. Já o presidente da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes, elogiou esse pacote, mas disse que a ação não é suficiente. E ele aproveitou e fez uma defesa da reforma tributária.
uma desoneração que privilegie eficiência energética, menor pegada de carbono, ela é obviamente bem-vinda e eu aplaudo a medida que está sendo anunciada hoje. Mas o que nós precisamos fazer é defender a reforma tributária que unirá esses 5 impostos indiretos em um IVA, provavelmente dual, mas de uma única legislação, para a indústria, para todos os setores da economia, para os serviços, para todos os setores da economia. O governo federal ainda estuda outro estímulo tributário para a renovação da frota de carros no país, mas essa medida depende de recursos no orçamento e só vai começar a valer a partir de 2024. Agora vamos para a política, porque hoje finalmente começou a CPMI dos ataques golpistas no Congresso Nacional. A CPMI quer investigar os atos que aconteceram no dia 8 de janeiro. E na abertura oficial dos trabalhos, a CPMI, que tem esse nome porque tem deputados e senadores, definiu o deputado Arthur Maia, do União Brasil, como presidente da comissão e a senadora Elisiane Gama, do PSD de Dado, como a relatora da CPMI. O presidente da comissão, Arthur Maia, prometeu ter uma atuação firme em busca dos envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro. Nós temos que fazer aqui uma investigação sobre o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. Esta comissão que vai fazer esse trabalho, vai fazer essa investigação, estará prestando um trabalho à democracia, porque não é razoável que nós tenhamos vivido aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, com a invasão da sede dos 3 poderes, daqui desta casa, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, e nada disso seja investigado por esta própria casa. Nós sabemos que há uma narrativa de que tudo o que aconteceu está envolvido em uma orquestração maior de um possível golpe para interromper a democracia no Brasil. Isso tem que ser investigado. Isso não pode passar em branco. Já a relatora Elisiane Gama disse que os radicais tentaram sim um golpe no dia 8 de janeiro, mas não conseguiram. Houve uma tentativa de golpe, mas não conseguiram o golpe. E um fato é claro, todos nós aqui somos contra aquilo que aconteceu, independentemente do que é base e do que é oposição, mas todos nós aqui temos um objetivo. Nós queremos garantir o Brasil, a democracia cada vez mais forte, cada vez mais firme nesse país. E a oposição reclamou e criticou o discurso da senadora. Para o deputado André Fernandes, do PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, a relatora Elisiane Gama já escolheu um lado da história ao falar em golpe. Segundo ele, o objetivo dos aliados do ex-presidente é lutar pelos patriotas. Eu gostaria de deixar claro para o povo brasileiro que essa CPMI terá parlamentares lutando pela verdade, por transparência e que para relaxar o coração do povo brasileiro. Quando a relatora aqui diz que houve uma tentativa de golpe, até parece que já se concluiu a CPMI, já tem relatório, nem precisa mais da presença, porque a gente está para investigar, ela parece que já investigou. Mas para tranquilizar o coração do povo brasileiro, é um voto, relator é um voto. Existem outros votos, existe relatoria paralela e nós não desistiremos do nosso povo brasileiro e dos patriotas presos inocentes. Obrigado, senhor presidente. Uma das armas da CPMI é a convocação de personagens importantes envolvidos no caso para tentar desgastar os dois lados. Os parlamentares que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, miram no ministro da Justiça Flávio Dino. Ele pode ser alvo aí de pedidos de convocação. Do outro lado, os parlamentares aliados do presidente Lula querem chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens do presidente, e também o ex-ministro da Justiça e ex-secretário do Distrito Federal, Anderson Torres. Bom, o início aí dos trabalhos dessa CPMI mostrou um pouco de como é que vai ser o clima e a energia caótica, com vários embates diretos entre o governo e a oposição. Em um momento dessa comissão, o senador Marcos Duval, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, criticou a escolha de Elisiane Gama para ser relatora
dizendo que ela é ligada ao ministro Flávio Dino, o que começou o quê? Gerou um bate-boca entre os senadores Marcos Duval e Otto Alencar. Olha, senador, Vossa Excelência está sendo antiético, interrompendo o seu colega. Ninguém interrompeu Vossa Excelência. Não, mas as pessoas... Olha, eu sei da sua procedência da polícia, não mas aqui é senador falar. Que não é delegacia de polícia, não. Vossa Excelência se mantenha calado. Não precisa... Tá? Que não é delegacia de polícia, não. Aqui é Senado Federal. Se comporte como senador. E Vossa Excelência não tem se comportado como senador em outras datas aqui. Essa CPMI que começou a trabalhar hoje tem um prazo de 90 dias para durar, que são prorrogáveis por mais 90 dias. Isso significa que pode durar até 6 meses. E parece que a boiada que passou durante o governo Jair Bolsonaro na área ambiental está tentando passar no governo Lula. Como a Natália Furtado contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, o governo Lula teve uma série de derrotas importantes no Congresso Nacional em relação à área ambiental. Ontem, os deputados aprovaram medidas que enfraquecem o poder dos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. Além disso, em uma votação que pareceu mais um trator passando na noite de ontem, os deputados aprovaram a urgência do Marco Temporal de Terras Indígenas e aprovaram também a medida provisória da Mata Atlântica, que afrouxa regras de proteção ao bioma. Depois aí dessa boiada, o presidente Lula convocou uma reunião para esta sexta-feira no Palácio do Planalto com as 2 ministras que mais tiveram as áreas mais afetadas, como Marina Silva, do Meio Ambiente, e Sônia Guajajara, dos povos indígenas. A ideia é discutir as decisões que enfraqueceram a pauta ambiental. E em meio aí a esse processo de enfraquecimento, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse hoje que tem conversado com o presidente Lula sobre o enfraquecimento do ministério. Ela até chamou a situação como complexa e avaliou que o governo passa pela crise dos 6 meses. A ministra disse ainda que a gestão do presidente Lula vive um momento difícil, especialmente porque não tem apoio da maioria dos parlamentares no Congresso. Não está sendo uma situação fácil de manejar, porque o governo não tem a maioria dentro do Congresso, e isso é notório. E estamos trabalhando até o último momento para preservar a decisão do presidente Lula. Obviamente que o Congresso é soberano e na democracia a gente respeita a decisão do Congresso. É um momento difícil para o nosso governo, onde há uma parte do Congresso, que é a maioria, que quer impor ao governo eleito do presidente Lula a gestão, o modelo de gestão do governo Bolsonaro. Depois aí desse revés sofrido por Marina Silva, inclusive com aval de alguns deputados que apoiam o governo Lula, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que faz a articulação política do governo, disse hoje em entrevista à Globo News que o governo vai vetar a proposta que foi aprovada na Câmara, que afrouxa as regras de proteção da Mata Atlântica. Ele até chamou essa medida provisória de agressão ao meio ambiente. Fizeram de novo uma agressão à Mata Atlântica. Quando fizeram a primeira vez, eu disse, não existe compromisso do governo com a sanção desse tema. Eu vou defender, por exemplo, o veto a essa agressão à Mata Atlântica, que tinha sido retirada no Senado, foi recomposta ontem na Câmara. Vou defender isso. O Congresso tem seu papel, o Congresso faz contribuições, o Congresso faz medidas e o governo tem o instrumento do veto. Nós vamos vetar essa agressão à Mata Atlântica que foi incorporada ontem também. Então, o compromisso com a sustentabilidade está no coração do governo do presidente Lula e isso vai sempre guiar o debate, inclusive, das votações. No Judiciário, o Supremo Tribunal Federal condenou hoje o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello. Por 8 votos favoráveis e 2 contrários, os ministros entenderam que Collor cometeu crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro ao receber 29 milhões de reais em propina para facilitar contratos da BR Distribuidora, que é uma empresa da Petrobras, com a UTC Engenharia.
Esse crime foi descoberto pela Operação Lava Jato e, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os crimes teriam sido cometidos entre 2010 e 2014 em negócios envolvendo a empresa, que tinha à época 2 diretores da Petrobras que foram indicados pelo senador Collor. Esse julgamento no STF começou na semana passada e foi concluído hoje com o voto da presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber. Mas no voto, ela defendeu que o ex-presidente não seja condenado pelo crime de organização criminosa, como votou o relator do caso, o ministro Edson Fachin, mas sim por associação criminosa, que é um crime menos grave e por isso tem uma pena menor. De ser caso de desclassificar a imputação para o crime de organização constante da denúncia para o crime de associação criminosa previsto no artigo 288, caput do Código Penal. Organização criminosa, considerados os elementos inscritos na sua descrição típica, constitui crime formal e plurissubjetivo, cuja caracterização resulta do somatório de 5 elementos essenciais, que seriam concurso necessário de pelo menos 4 pessoas, associação estruturalmente ordenada, qualificada, finalidade específica de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza. A ministra Rosa Weber acompanhou o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que reformulou o voto no começo da sessão de hoje. Ele também optou por condenar Collor por associação criminosa. Esse foi o mesmo entendimento dos ministros André Mendonça e Dias Toffoli. Por outro lado, outros 4 ministros, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, defenderam a condenação por organização criminosa, deixando o placar empatado. Os votos contrários à condenação de Collor foram dos ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques. Agora, como houve aí um empate, os ministros vão discutir quantos anos o ex-presidente Collor vai ficar preso. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, propôs a pena de 33 anos, 10 meses e 10 dias de prisão, além da aplicação de multa, pagamento de indenização por danos, perda de bens relacionados ao crime e proibição do exercício de função pública. Mas isso pode mudar a depender do entendimento dos ministros sobre o crime de organização criminosa ou a associação criminosa. Se a punição for superior a 8 anos, Collor deve iniciar o cumprimento dessa condenação em regime fechado, ou seja, ele vai ficar preso. Após o julgamento, os advogados do Collor disseram que eles têm a convicção de que o ex-presidente da República não cometeu crime algum e têm plena confiança de que até a proclamação do resultado final, essa convicção vai prevalecer. E mudando completamente de assunto, vamos para o Rio de Janeiro agora, porque por lá aconteceu um caso de violência terrível e que ainda é um mistério. E a história é a seguinte: o corpo do ator Jeff Machado foi encontrado nesta semana dentro de um baú de madeira, enterrado e concretado a 2 metros de profundidade em um terreno de uma casa em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Jeff estava desaparecido desde o final do mês de janeiro e a mãe dele, a Maria das Dores, que esteve hoje no IML para liberar o corpo do filho, foi a primeira a desconfiar de que algo estava errado por causa da forma como ele respondia às mensagens. Em fevereiro, Jeff parou de enviar mensagens de áudio e passou apenas a escrever. O sumiço foi confirmado após os 8 cães dele terem sido encontrados abandonados em bairros da zona oeste do Rio de Janeiro por uma ONG, porque a raça dos animais ela é restrita no Brasil e, por isso, os criadores costumam colocar chips de identificação. A mãe do ator, Maria das Dores, disse que sentia que não era o filho quem estava mandando as mensagens. E ela pediu o avanço nas investigações para que o culpado seja encontrado e preso. Eu ligava para ele, ele dizia, não posso falar, mãe, não posso falar. E respondia umas coisas escritas de WhatsApp que eu sentia que não era meu filho que estava escrevendo. Tem que ser feita justiça. É muito triste o moço vir para o Rio de Janeiro estudar,
fazer jornalismo, cinema e produção, se dedicar ao trabalho de ator e depois ser encontrado por bandidos que estão soltos aqui no Rio de Janeiro. Então, isso tem que ser feito justiça, muita justiça e muito rápido. O advogado da família disse que o crime pode ter sido cometido por alguém próximo à vítima e os parentes acreditam que um amigo seja o autor e que teria matado Jeff para tirar dinheiro dele. Agora, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros investiga o caso. O corpo do ator deve ser levado nesta sexta-feira para Santa Catarina, em uma cidade natal dele, para ser enterrado. Vou voltar a falar de economia aqui porque o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse hoje que o risco de que a inflação saia do controle no Brasil terminou com a aprovação do novo marco fiscal, que aconteceu nesta semana na Câmara dos Deputados. Em entrevista à Globo News, ele também falou sobre a taxa de juros no país. Campos Neto reforçou que o cenário econômico do país melhorou, mas não garantiu que vai ter uma queda no índice, que está em 13,75% ao ano. E essa fala aí de Campos Neto animou os investidores. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia de hoje em alta de 1,15% aos 110.054 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial operou o dia em alta de 1,66%, cotado a R$ 5,034. Já o euro valeu R$ 5,398, com uma elevação de 1,39%. No noticiário internacional, a Justiça dos Estados Unidos condenou o fundador de um grupo de extrema-direita a 18 anos de prisão por conspiração e outros crimes relacionados ao ataque ao Capitólio em janeiro de 2021. O juiz do processo entendeu que Stewart Rhodes não é um prisioneiro político, mas sim uma ameaça ao país e à democracia. Mais de 1.000 pessoas foram presas por participação no ataque. Elas respondem a acusações de agressão a agentes policiais, resistência à prisão e conspiração. Dos Estados Unidos, vamos para Portugal, porque a polícia portuguesa informou que estão encerradas as buscas por pistas que levem à resolução para o desaparecimento de Madeleine McCann. A menina inglesa tinha 3 anos quando sumiu em 2007 do apartamento onde ela passava férias com a família em Portugal. Nesta semana, 20 agentes fizeram buscas numa barragem a cerca de 50 quilômetros de distância do local em que Madeleine estava antes de desaparecer. No esporte, hoje teve mais desdobramentos sobre o caso Vini Júnior. O Ministério Público de Valência denunciou nesta quinta-feira os torcedores do Valência, o time espanhol, por crime de ódio contra o jogador brasileiro, que foi chamado de macaco por parte da torcida do time no domingo, lá na Espanha. Agora um juiz vai decidir se vai abrir um julgamento contra os torcedores. Além da promotoria valenciana, a Procuradoria-Geral da Espanha também investiga o episódio após uma denúncia que foi feita pelo Real Madrid, que é o clube de Vini Júnior. Hoje também o presidente da La Liga, que é responsável pelo campeonato espanhol, o Javier Tebas, voltou a falar sobre o caso. E ele voltou a minimizar os ataques racistas. Ele relacionou as ofensas que Vini Júnior sofreu a xingamentos das arquibancadas contra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, por outros motivos que não envolvem o racismo. Ele também disse que não é uma pessoa racista e pediu desculpas novamente a Vini Júnior. Este tema do racismo, para mim, é um tema Essa questão do racismo, para mim, é uma questão fundamental. Mas não porque eu presido a Liga, mas sim porque é um pensamento de toda a minha vida por causa das minhas condições pessoais e familiares. Eu não entendo racismo. A vida não pode ser sectária, e menos por causa da cor da pele ou condição sexual. E pode haver erro meu, mas não era a minha intenção de criticá-lo. Mas sim dar uma informação de que estávamos fazendo muitas coisas. Talvez a minha frustração tenha sido erro. Eu entendo que Vinícius está frustrado porque ele não entende de competências. É normal. Nesta quinta-feira também, um tribunal de Madrid informou que os 4 torcedores que foram presos por serem suspeitos de terem pendurado um boneco negro enforcado com a camisa de Vini Júnior em uma ponte em frente ao centro de treinamento do Real Madrid em janeiro, foram soltos hoje após pagarem fiança.
O juiz autorizou a soltura dos 4 torcedores com a condição de que eles fiquem proibidos de se aproximar e de se comunicar com Vini Júnior enquanto aguardam a conclusão do caso. A Justiça da Espanha ainda avalia se levará os suspeitos a julgamento. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. E eu vou embora novamente com a cantora Tina Turner, que morreu ontem aos 83 anos, porque o site Celebrity Net Worth informou que a rainha do rock deixou uma fortuna de 250 milhões de dólares. Esse dinheiro foi arrecadado ao longo dos anos e é fruto dos mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo e de todos os shows realizados nos mais de 50 anos de carreira. E é com a música What's Love Got to Do It que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e os trabalhos técnicos são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. E no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.